Olá, eu sou Rodrigo Schwartz do Clique Fiscal. Hoje eu falo sobre um tema que tem sido muito debatido, um tema que tem gerado muitas controvérsias e que atualmente é objeto de inúmeras discussões nos tribunais. Trata-se, da cobrança do diferencial de alíquota do ICMS nas vendas para consumidores finais. Vou explicar rapidamente o tema. O ICMS, resumindo bastante, é um imposto estadual que, quando nós temos um adquirente e um vendedor, então um vendedor e um comprador em estados diferentes, e a venda é então a consumidor final, nós temos uma regra que é: o ICMS incide na alíquota interestadual no estado de origem. Então vamos colocar um exemplo: nós aqui do Clique Fiscal estamos em Santa Catarina, vendemos, vamos supor, um produto para São Paulo. A alíquota interestadual é devida a Santa Catarina, e nós que estamos vendendo a mercadoria temos que recolher então aquilo que nós chamamos de DIFAL, que é o diferencial de alíquota. Então, se essa operação, por exemplo, estiver sujeita à alíquota de 12%, recolhemos a 18%, por exemplo, no estado de São Paulo, recolhemos 12% para Santa Catarina, que é a alíquota interestadual, e a diferença entre 18%, que é a alíquota do estado de destino de São Paulo, deduzida daquilo que foi pago, acreditada de acordo com aquilo que foi pago a Santa Catarina. Então, 12% de Santa Catarina, 6% para São Paulo. Essa é a regra geral sobre o diferencial de alíquota. Bom, é um mandamento constitucional que todos os tributos, os impostos, eles têm, é necessário que seja instituída uma lei complementar, cujo objetivo é dirimir conflitos de competência e uma série de outras vocações da norma geral em direito tributário, que é a lei complementar. Então, sabendo disso, nós temos a incidência do ICMS interestadual e do diferencial de alíquota. Esse diferencial de alíquota, ele era exigido anteriormente sem a edição de uma lei complementar. Então, o Supremo Tribunal Federal, olhando para essa matéria, examinando esse tema, chegou à conclusão, isso no controle difuso, mediante afetação e repercussão geral de um recurso extraordinário, e também em uma ação direta de inconstitucionalidade, no controle abstrato, decidiu que a regulamentação dessa cobrança diferencial de alíquota mediante um convênio com o FAS seria inconstitucional. Então, esse convênio seria inválido e, portanto, esse diferencial de alíquota não poderia ser exigido. Isso foi o que decidiu o Supremo. Sucede que o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos dessa decisão, decidindo, resumindo bastante, que seria necessária a edição de uma lei complementar e que os efeitos dessa decisão específica, não se aplicariam àqueles contribuintes que não estivessem com ação em andamento. Então foi uma modulação de efeitos bem peculiar, bem fora daquilo que nós costumamos ver em modulação de efeitos, mas ele então fez uma modulação prospectiva. Pois bem, o que disse então o Supremo? Olha, esse diferencial de alíquota é necessária a lei complementar para a exigência do diferencial de alíquota. Enquanto não for editado, então, esse semestre não pode ser exigido, e essa decisão vale até o final de 2021. Então, no final de 2021, foi editada, então, essa legislação que necessitava da sanção presidencial, que não foi feita no ano de 2021, e por esse motivo surgiu a discussão, então. Bom, se é necessária a lei complementar para cobrar o diferencial de alíquota, e essa lei complementar que autoriza a instituição do ICMS incidente sobre o diferencial de alíquota somente foi publicada no ano de 2022. Seriam aplicáveis os princípios da anterioridade nonagesimal e o da anterioridade anual, que, resumindo bastante, somente permitem que os impostos sejam instituídos após 90 dias ou no ano seguinte? Então, dado que houve uma instituição de um novo imposto, o diferencial de alíquota, poderia ser cobrado em 90 dias ou no ano seguinte, o que faria, nessa interpretação, com que o diferencial de alíquota somente pudesse ser exigido em 2023, eis então a tese que está em julgamento e que os contribuintes estão discutindo. Atualmente, todos os estados, nós temos 27 estados, cada um dos estados tem um comportamento diferente, inclusive com relação à sua interpretação de quando o diferencial de alíquota pode ser exigido e também sobre o veículo legislativo necessário. Alguns estados editaram lei, outros estados editaram medida provisória, outros, bastante interessante isso, porque alguns estados divulgaram em comunicados oficiais o seu posicionamento, mas o fato é que hoje nós temos 3 principais posturas. A primeira delas exige o diferencial de alíquota no início do ano, motivo pelo qual, quando houver uma venda a estados de destino que tem essa postura, é necessário o ajuizamento de um mandado de segurança, ou de uma ação de
crédito ordinário, afastando, então, ou questionando a exigência do diferencial de alíquota no ano de 2022. A segunda postura é daqueles estados que basicamente respeitam o princípio da anterioridade nonagesimal, que exigem, então, o diferencial de alíquota somente após 90 dias. Então, para esses estados também, para quem defende que o ICMS diferencial de alíquota somente poderia ser exigido em 2023, também é necessário o ajuizamento de um mandado de segurança. Bom, o tema é polêmico, existem bons fundamentos para quem defenda que não se trata da instituição de um novo imposto, mas somente de uma espécie de regulamentação. Claro que o tema tem outros aprofundamentos, mas existe essa tese é defensável, e existe também a tese que os contribuintes defendem, que nós inserimos no Clique Fiscal para você que acompanha a nossa ferramenta, de que esse diferencial de alíquota somente poderia ser exigido em 2023, que é uma tese muito consistente, que tem como fundamento os princípios constitucionais da anterioridade nonagesimal, né, e de forma subsidiária também a anterioridade anual. Então, uma tese que é bem consistente, uma tese que tem amparo, inclusive, em alguns tribunais, e que devemos nós aqui acompanhar os próximos capítulos, né, e nos mantermos atentos a essa discussão que tem uma repercussão econômica, especialmente para as empresas que têm operações com venda a consumidor final em outros estados, é uma discussão extremamente relevante, né? Então, vale a pena acompanhar esse tema de perto, e nós aqui do Clique Fiscal continuamos acompanhando e manteremos você informado. Tudo bem? Sou o Rodrigo, até a próxima!